Graça e paz, igreja. Amém. Bem, eu dei o meu testemunho domingo passado, de manhã, né? Eu não sei se alguém aqui ouviu. E, assim, a minha história de amor com a célula é uma história de amor realmente, porque eu sou apaixonada por célula. E eu creio que na célula a gente consegue alcançar pessoas que na igreja a gente não consegue. Como o Heitor falou, às vezes é muito impactante. Mas na célula a gente consegue trazer aquela pessoa para o nosso convívio e mostrar para ela que nós somos pessoas normais, apesar de crentes. Nós somos normais, nós choramos, nós rimos, nós batemos palma, nós comemos, e crente come bastante, né? A célula é uma bênção. Então, eu tenho o meu coração realmente bate forte por célula. E eu me converti, e a igreja que eu me converti não era uma igreja em células. O pastor queria formar a igreja em células, mas ele não teve um tempo, não teve o espaço, eram muito tradicionais. E ele saiu daquela igreja, montou outra igreja, fundou outra igreja, eu fui junto. E lá ele começou as células. E eu nunca tinha ido numa célula, e quando fui, eu achava que eu ia chegar lá, todo mundo ia chorar comigo, porque eu tinha muitos problemas, os meus problemas eram os maiores do mundo, então eu falava, todo mundo vai chorar comigo. E, na realidade, começou um testemunho, outro, e eu fui me abaixando na cadeira, porque o meu problema não era nada em vista dos outros testemunhos. Então, eu comecei a ver que o meu problema não era assim tão difícil de se resolver e que tinha solução. Ali eu tinha um grupo e a gente fazia um pacto na célula de não se conversar, não levar para fora aquilo que era dito como testemunho, porque muita gente tinha receio de se abrir na célula. Então, a gente procurava não comentar, né? Então, orávamos lá e essa cadeira, pastora, ela não está aqui, a pastora Luzia, a gente chama de cadeira da bênção. A gente chamava lá. Então, você quer uma bênção? Senta na cadeira, vamos orar. Tá o marido, a esposa, vamos orar. Então, é a cadeira da bênção que a gente chamava. E eu sentava toda a célula, eu era fominha, porque eu queria a minha bênção. Então, eu sentava. E uma das músicas que eu achei falta aqui foi aquela Restitui. Porque eu ouvi muito essa música e eu gritava, Deus, eu quero restituição, restitui, restitui. Mal sabia eu que não era a questão física, não era a questão financeira, não era a questão emocional, era espiritual. Porque eu, na minha infância, eu era chamada a filha da macumbeira. Por quê? Porque minha mãe era cartomante espírita, me obrigava a ir ao centro espírita. E eu ia para casa, voltando da escola, lá vai a filha da macumbeira. Gente, que tristeza era ouvir aquilo. Foi uma tristeza, é uma tristeza que doía na minha alma. E quando eu começamos essa questão da célula, eu era fominha mesmo, eu queria, todo mundo da minha família não aceitava. E eu conheci esse versículo aqui, 1 Timóteo 5,8. Ele é impactante, irmão. Ele é impactante, porque aqui você vai ter que prestar conta disso. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua casa, da sua família, negou a sua fé. E é pior do que um descrente. Em outra versão, é pior do que um infiel. Irmão, você vai ter que prestar conta da sua família. Vai ter que prestar conta porque você conheceu o Evangelho, você conheceu a Cristo. E você não faz nada por aquele irmão que está desviado, por aquele irmão que não conhece Cristo, pela sua mãe, pelo seu pai. Gente, a gente tem que estar atento a isso. E a minha mãe era cartomante, gente, 52 anos de cartomancia e espiritismo. E aquilo me indignava. Como que eu posso aceitar Cristo? Como que eu posso viver uma vida sem pensar que a minha mãe vai sofrer por ela não ter conhecido a Cristo? Então eu pensava, aquilo ardia no meu coração. E aí, quando vamos abrir a célula, vamos fazer o estudo, fui
fui para o curso, fazer o curso de liderança de célula. Fiz o curso 2 vezes, porque achei que uma era pouco, não tinha aprendido. Fiz 2 vezes. Aí eu morava com os meus pais, porque havia separado, e eu pedi autorização. Eu quero fazer a célula em casa. A célula é bênção, a célula vai trazer bênção para a nossa casa. A célula vai trazer prosperidade física, emocional. Eu não falava em dinheiro, não. Porque meus irmãos... Bom, depois eu chego lá. Então, eu comecei a ter essa célula em casa, e, às vezes, iam 2, 3 pessoas. Aí, o que eu fiz? Bom, eu tenho que Jesus me dá uma estratégia. Eu pegava, colocava as cadeiras em círculo aqui e orava, ajoelhava em cada cadeira e orava. Graças a Deus, a célula multiplicou em 2. Oração, jejum, intercessão. Mas, se eu não tivesse essa visão... E aí, irmãos, eu precisava da conversão da minha mãe. Aquilo, para mim, era uma questão de honra, né? Porque essa frase aqui, pior do que descrente, infiel, como que eu posso pedir alguma coisa para um Deus que é fiel, sendo eu infiel? Eu estou sendo infiel. Eu não estou levando a palavra. E aí eu comecei. E quando eu comecei a fazer a célula, começou aquela música, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Alguém se conhece? E aí eu falei assim, pastor, o que eu faço? Ele falou, coloca o louvor. Aí eu tinha que limpar a casa no sábado, eu tinha que fazer faxina, e eu colocava aquela música. Às vezes tocava 15 vezes no sábado. Aquela mesma música. E a minha mãe deitava no sofá e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Irmãos, aquilo foi 1 ano. Aí um dia, na quinta-feira, a célula nossa era toda quinta-feira. E aí, numa quinta-feira, ela participava da célula, tudo bem, mas continuava olhando sorte. Eu pedi para ela que na quinta-feira ela não fizesse aquilo, porque eu gostava de preparar o ambiente espiritual para as pessoas chegarem. Então eu pedia, mãe, dá? Ela, tá bom, então tá bom. Aí, num belo dia, na quinta-feira, eu coloquei a palavra, comecei a falar. E ela... lancei o apelo, ela levantou a mão. Aí eu olhei, né, e falei assim, mãe, mas a senhora? Aí levantou a mão de novo. Aí eu falei, tem certeza? Mãe, a senhora está entendendo o que eu estou falando? A senhora sabe quem que é Jesus? Eu estou entendendo. Levantou a mão de novo, é isso mesmo, eu quero aceitar Jesus. Irmãos, eu arrepio até hoje, porque foi assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei, Deus, o Senhor é fiel mesmo. Se a gente prega, não somos nós, como o Heitor falou, não somos nós, é o Espírito Santo que faz. Então, resumindo, depois que ela aceitou Jesus, depois de 3 meses ela parou de ler sorte. Eu quase apanhei dos meus irmãos, por quê? Porque deixou de entrar o dinheiro, mas ela parou de ler sorte. Começou uma caminhada, toda a célula estava presente, eu levava no culto, só não deu tempo de batizar, mas ela tinha 90 anos, mas eu penso que eu cumpri. Então, o que a gente está aqui para falar para todos nós? Célula é bênção, irmão. Célula é bênção, abra a sua casa, estude como ser um líder, sabe? Seja compromissado, responsável, seja atuante na sua família, com do seu trabalho, e invista no reino. Invista no reino, porque Jesus é o melhor patrão que tem. Olha, quando você ganha almas, Ele te dá... Eu fui capelã 4 anos na Santa Casa, e as pessoas aceitavam Jesus, parecia que eu tomava uma injeção de adrenalina. Era uma coisa assim maravilhosa. E quando as pessoas estavam na célula, logo depois eu passei para a supervisão, e eu já perguntava antes, eu ligava, vai ter convidado não crente? Vai. Opa, vamos lá. E trabalhava, irmãos, e orava. Deus me capacita, me dá a estratégia, me mostra o que é que tem que ser feito. E Deus não deixou de ser fiel. E Ele não vai deixar fiel com você se você se apresentar, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero uma célula na minha casa, eu quero minha casa abençoada. E Deus vai acrescentando, irmãos. E Deus vai acrescentando, amém? Deus os abençoe.